Olá pessoal do IELEV, tudo bem com vocês? Vamos gravar a nossa videoaula número 1 de Física, tá? E hoje nós vamos falar, de mudança do estado físico, ok pessoal? Mudança do estado físico da matéria. Então temos aqui, quando eu aumento a temperatura e quando eu diminuo a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu vou lá da fusão até a vaporização. Quando eu diminuo a temperatura, eu venho da condensação até a solidificação. Lembrando que, parto do estado líquido e eu venho para o sólido. Parto do estado líquido e eu vou para o gasoso. Tudo bem, pessoal? Então, o que é a fusão? Sólido para líquido. Aumento da temperatura. Eu vou ter aqui um ponto de fusão, tá? Temperatura em que a substância passa da fase sólida para a parte líquida. E ela permanece invariável até que toda a matéria sólida se transforme em líquida. É uma propriedade específica da matéria, tá? Isso acontece aqui com a água a 0 graus Celsius, por exemplo, beleza? A solidificação, líquida para sólido, diminui a temperatura, ponto de solidificação, tá vendo? Quando eu diminuo a temperatura, eu vou ter o ponto de solidificação. Temperatura em que a substância passa da fase sólida para a líquida, permanece invariável até que toda a matéria líquida se transforme em sólida. É uma propriedade específica da matéria e é igual ao ponto de fusão. Então, isso aqui é a água, por exemplo, a 0 graus Celsius. Vaporização, líquida para gasoso, aumenta a temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, repare que a água já evapora. Então, eu tenho uma evaporação aqui. Essa é a passagem do líquido para o gasoso. Ainda na vaporização, eu vou falar pela evaporação, que é a mudança lenta e gradual, tá? Então, isso aqui acontece aos poucos, né? Por exemplo, uma roupa no varal. Aos poucos essa água vai saindo da roupa, aos poucos a água vai saindo do sal, isso aqui é sal, tá pessoal? Ela vai saindo do sal e vai saindo lentamente, gradualmente, ela vai tendo uma evaporação, tá? Outra vaporização é a ebulição, é a mudança rápida. Quando a gente coloca lá água para ferver no fogo para fazer o café, por exemplo, uma mudança rápida. Muita agitação das moléculas, tá? Coloquei aqui no fogo, muita agitação das moléculas. A passagem para o estado gasoso não se dá somente na superfície, não é só aqui do líquido, mas também dentro aqui, aqui embaixo, tá vendo? Formando bolinhas, tá? Então ela vai mudando, ela vai trocando aqui, tá, pessoal? Então, o que é essa ebulição? Ponto de ebulição, temperatura em que a substância passa da fase líquida para a gasosa. Permanece invariável até que toda a matéria líquida se transforma em gasosa. Essa é a mesma propriedade específica da matéria. O ponto de ebulição da água, por exemplo, ao nível do mar, tá pessoal? O nível do mar, é 100 graus Celsius. Calefação. Calefação é uma mudança brusca da temperatura, tá? É uma mudança bem brusca. Bom, condensação e liquefação. Do gasoso para o líquido, diminua a temperatura. Do gasoso para o líquido, gasoso para líquido, diminua a temperatura. Ponto de liquefação, tá? Então, temperatura em que a substância passa da fase gasosa para a líquida. Permanece invariável até que toda a matéria gasosa se transforme em líquida. Isso é uma propriedade específica da matéria, tá, pessoal? A sublimação, sólido para gasoso. Sólido, direto do sólido para o gás, tá? Então, você imagina que é uma coisa bem rápida. Aumento da temperatura bastante, muito aumento da temperatura. O gasoso para o sólido diminui a temperatura. Então, do sólido para gasoso, eu aumento a temperatura. Do gasoso para o sólido, eu diminuo a temperatura. Isso se dá na naftalina, tá, pessoal? Isso aqui é uma curva de aquecimento. Isso aqui é um gráfico de aquecimento. Isso aqui é para mostrar para você que a 0 graus Celsius, por exemplo, eu ainda tenho as duas coisas. Eu tenho o sólido e o líquido aqui, E também a 100 graus Celsius eu também tenho a parte de vapor e tenho a parte líquida. Só entre 0 graus e 100 graus é que eu tenho a parte líquida, tá, pessoal? A curva de resfriamento se dá da mesma maneira, tá? Eu tenho aqui uma temperatura alta, tá? E gasosa, tá? E eu vou diminuir até menos 20 graus. Então, eu vou passar por todos esses estágios aqui, Vou diminuir a temperatura, aqui eu vou ter líquido e gás, tá? E aqui também eu vou ter sólido e líquido, tá? E nessa parte aqui, entre 100 e 0 graus, é que eu vou ter a parte líquida, beleza? Qual é a influência da pressão? Quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição? Sim, eu aumento a pressão. O que eu faço? Aumento a pressão. Diminuo esse êmbolo aqui, Diminuo o êmbolo, aumento a pressão. Quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição, ok? Mais rápido ela vai ferver. Exatamente o que acontece com a panela de pressão. O princípio da panela de pressão é esse, O que eu fiz aqui? Eu aumentei a pressão. Maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Bom, qual é a influência da altitude aqui com a mudança de fase, Maior a altitude, menor o ponto de ebulição? Sim,
Se você pegar água, por exemplo, a 100 graus Celsius na praia, tá? Ela ferve a 100 graus Celsius na praia, ou seja, ela tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius na praia. Lá no Pão de Açúcar, por exemplo, com essa altitude toda, eu tenho lá 97 graus Celsius, que ela vai ferver. Em São Paulo, em relação ao nível do mar, né? Lá na praia, lá em Santos, eu vou ter aqui ó, 98 graus Celsius, vai ferver a água aqui a 98 graus Celsius, tá? E 101 graus Celsius, por exemplo, lá em Jordânia. Beleza, pessoal? Densidade. O que é densidade? Densidade é a massa sobre volume. Você já sabe disso. Então, densidade é a relação da massa pelo volume sobre de uma substância a uma dada temperatura e pressão. Beleza? Então, isso aqui é a influência da temperatura na densidade, né? Então, aqui, ó, eu vou diminuir o volume aqui. Então, se repare que as moléculas estão apertadas aqui, ó. Aqui eu aumentei o volume, repare que as moléculas ficam mais à vontade, né? Ou seja, ficam mais dispersas. Aqui fica mais juntinha, mais dispersa. Quanto maior a temperatura, maior é o volume e, consequentemente, menor é a densidade, tá? A influência da pressão na densidade, ó. Quando eu diminuo a pressão, repare que essas moléculas estão todas soltas, mais à vontade. Quando eu diminuo a pressão, ó, repare que essas moléculas estão mais condensadas, estão mais próximas uma das outras. O que quer dizer isso? Quanto maior a pressão, menor é o volume e, consequentemente, maior é a densidade, tá? A influência do estado físico da substância na densidade, ó. Quando eu aumento o volume e quando eu aumento a densidade, ó. Quando eu aumento o volume, tem aqui no sólido, ó. Repare que as moléculas estão todas condensadas, todas juntinhas, tá? No estado líquido, elas estão um pouquinho mais dispersas, não estão tão grudadas quanto no estado sólido, né? E no estado gasoso, elas estão bem dispersas, ó, bem à vontade as moléculas. Então, no gasoso elas ficam bem à vontade, no líquido um pouco e no sólido todas juntinhas. O que significa dizer? Isso quando eu aumento o volume. Quando eu diminuo, quando eu aumento a densidade, quanto maior o estado de agregação da matéria, maior a densidade. Exceções à regra. Bom, a água líquida ela é mais densa que o gelo, perfeito? Então, ó, a prata, o ferro e o bismuto, todos diminuem de volume. Quando fundidos, portanto, fazem líquida mais densa. Beleza, pessoal? Dilatação anômala da água. A água líquida é mais densa que o gelo. Qual é a anomalia que sofre a água? Bom, a anomalia que sofre a água é dada por este gráfico aqui, tá vendo? Ó? O que acontece nesse gráfico aqui? Ó? De 0 a graus Celsius, eu ainda tenho gelo na água, tá? A água ainda está gelada, ele está com pedras de gelo, ela ainda não entrou no estado líquido totalmente. Só a partir de 4 graus Celsius é que ela vai entrar no estado líquido, é que ela vai ficar líquida. Esta é a anomalia que a água sofre. Então vamos lá. Quando você degela a água, o gelo, né? Você vai pegar uma pedra de gelo, você vai degelar. Então você vai resfriar, você vai retirar o calor, né? Resfriar significa retirar o calor do gelo. O que vai acontecer? Entre 0 graus e 4 graus Celsius, ela ainda está com a pedra de gelo, ela ainda está gelada. A partir de 4 graus é que ela se torna líquida. Perfeito, pessoal? Bom, estou deixando aqui para você ler os textos que estão aí no seu livro, tá? Após essa leitura do texto do livro didático, eu quero que você resolva esses exercícios aqui, ó, mudanças de fase do capítulo, tá? Isso aqui está na página 95 até 106, beleza? E depois o gabarito eu vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom, tá? Então, pessoal, obrigado pela aula de hoje, até a próxima, abraço a todos.